Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. Olá, queridos assinantes do Canal 14 NET. Com muita alegria e muita motivação, estamos de volta com o programa Cultura em Evidência. A convite do empreendedor e do empresário publicitário Fernando Dutra, cujo trabalho em Anápolis é de muita relevância e reconhecimento. Quero saudá-lo, Fernando Dutra, com as palavras imortais de Cora Coralina. Lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. Nosso programa abordará fatos e acontecimentos sobre literatura, arte e cultura de nossa cidade e demais regiões. Seguirá uma linha de entrevistas, possibilitando evidenciar e divulgar o trabalho de pessoas que contribuem para o desenvolvimento sociocultural e educativo de nossa cidade. Nosso programa irá enfatizar os vários eventos culturais que acontecem nos diferentes segmentos da sociedade anapolina, incluindo a divulgação de projetos, trabalhos e personalidades que desejam mostrar e evidenciar sua arte e seus talentos. Hoje, nesta edição, recebemos com muita alegria e satisfação, nos estúdios do Canal 14, nosso querido confrade José Fábio da Silva, presidente da ALEA, Academia Anapolina de Letras, e também coordenador do Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho. José Fábio é de Conceição, na Paraíba. Veio para Anápolis no início da década de 1990. É historiador, com mestrado em História pela UFG, fez doutorado, está terminando o pós-doutorado. Seja muito bem-vindo, José Fábio, ao nosso programa e aos estúdios do Canal 14. Eu que agradeço o convite, Gabriela. Vamos por parte. Além deste belo currículo, como historiador, evidentemente, um pesquisador. Nosso convidado e escritor é contista também e membro, é claro, da União Literária Anapolina e presidente, como disse, da Academia de Letras de Anápolis. José Fábio, você vai falar para os nossos telespectadores agora como foi essa sua trajetória literária? Bem, eu acho que quase como tudo que eu faço na vida foi algo meio acidental, né? As coisas foram ocorrendo e eu acabei, assim, tendo a sorte de conhecer algumas pessoas certas, no momento certo, e fui gradativamente me enganjando. Já gostava muito da ideia de literatura, mas para mim era algo, assim, distante, quase impossível. Eu não tinha ideia, assim, do que era ser o escritor. Eu gostava da literatura, lia, mas aos poucos, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a me aproximar de alguns escritores e comecei a fazer parte aqui do ciclo literário da cidade. Muito bem. Agora, como você se tornou esse presidente de uma academia tão importante como a nossa, de letras de Anápolis? A ideia começou com o Solemar Oliveira, né? Porque na época, o Solemar, para quem não conhece, é um dos escritores mais gabaritados que nós temos aqui na cidade. Só que ele faz muita coisa ao mesmo tempo e ele estava com esse convite de ser o presidente. E ele falou, eu não posso e tal. Ele falou para eu concorrer, o pessoal concordou na época. Como na época eu trabalhava muito com editais, fazia projetos, tinha finalizado o doutorado, então eu conhecia bem dessa parte acadêmica, dessa parte de editais que era o que a academia estava precisando, fizeram o convite. Eu acabei aceitando e estou ali, entre os trancos e barrancos, mas levando a coisa da forma mais assim divertida possível. Que bom. E qual a cadeira que você ocupa? Eu ocupo a cadeira 11,
que anteriormente era ocupado pela Gênia Leotênio, e anteriormente pelo Gaspar Vitor de Deus. Quer dizer, o Gaspar Vitor de Deus foi o primeiro juiz de direito que tivemos aqui na cidade e é o patrono da cadeira. Certo. E a sua infância, teve alguma influência nos seus escritos, na sua formatação como escritor? Você percebe se teve alguma influência? Sempre tem, é possível. Meu pai também tinha alguns amigos que gostavam de contar histórias, mentiras muito bem contadas, então eu gostava muito daqueles absurdos que eles falavam, então até hoje eu gosto muito da pessoa que, como é que eu vou falar? Não é que ela mente, ela torna a realidade um pouquinho mais interessante do que acontece. Então isso foram as principais coisas. E já na escola que eu comecei a ter esse gosto pela literatura. Mas antes de ter um livro, eu só lia os fragmentos do que tinha em livro didático. Só posteriormente, quando eu comecei a trabalhar depois dos 16, 18 anos, que eu realmente comecei a dedicar à literatura, comprar livros, porque lá em casa a gente nunca teve essa ideia de ter livro em casa. Acho que só depois que eu tive 10 anos que a gente comprou uma Bíblia, para ter uma ideia. Apesar da minha família ser de tradição católica. Então, só depois dos 16, 18 anos que eu realmente comecei a comprar livros de filosofia, literatura, e entender mais ou menos como que funcionava isso. Mas você concorda que a leitura desenvolve essa parte, esse amor pela literatura? Não, a leitura é fundamental, né? Igual eu falei, apesar de eu não ter muito esse hábito assim, de ter livros em casa, a gente sempre tem contatos com quadrinhos, livros didáticos. Eu tinha um amigo que ele tinha ganho de uma tia dele um monte daquelas revistinhas pulp de faroeste. Então, na época, meu pai tinha um pequeno bar lá na região do Filósofo Machado, e à tarde, como qualquer família lá, o pai trabalha de manhã, à tarde, quando você chega do colégio, você tem que ficar lá, olhando as coisas para ele. Então, como geralmente nunca ia ninguém mesmo à tarde, eu pegava essas revistinhas pulp e lendo, dava para ler 2, 3 por dia, porque era curtinho. Então, eu comecei com essa literatura que hoje o pessoal fala assim, que é de baixo nível, baixo escalão, mas que foi o que acabou me auxiliando nesse hábito e criando esse hábito da leitura assim, em mim. É importante, né? E vamos conhecer suas obras, José? Opa, bora lá. Fábio. Eu li esse aqui, O Discurso dos Tempos Modernos. Percebi que com esse livro aqui, um dos primeiros seu ou não? Esse aí foi o primeiro que eu publiquei. Foi. Só que ele é historiográfico, ele não é ficção. Certo. Mas eu vi que você aqui já defendia a cultura. Mesmo assim, a gente percebendo que o livro ele fala da mudança cultural, da modernização da cidade, de tudo mais, mas ele já se preocupa com a cultura. Isso. Certo? Exatamente. Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, quando eu ainda estava terminando a faculdade de História, aqui na universidade aqui na UEG, aqui de Anápolis, eu estava desenvolvendo, minha ideia era pesquisar uma revista que a gente tem aqui na cidade, chamada A Cinquentenária. Era uma revista, foi publicada em 1957, e que em alguns textos dela, eles imaginavam como seria Anápolis em 2007. E apesar de eu ser historiador, sempre gostei muito do futuro, né? Eu acho a ideia do futuro fantástica. Então eu estudava como que o pessoal do passado via o futuro. Então a minha ideia era estudar isso. Só que quando eu fui desenvolvendo, deu até origem a esse outro livro, que chama Outra Face de Janus, que esse aqui é um livro mais filosófico, mais teoria da história, por assim dizer. Quando eu estava fazendo as pesquisas, lendo aquelas coisas tipo Heidegger, Coser, aquela era Nietzsche, aquele pessoal da Alemanha lá, meio mais complicado, eu comecei a desenvolver, e daí que ficou muito grande a primeira parte, até entrar nessa parte de Anápolis. Aí o meu professor falou, olha, faz o seguinte, vamos transformar o que você fez teórico até agora, que já é razoavelmente interessante, vamos transformar isso no seu TCC, vamos pegar o restante e transformar num projeto de mestrado, que eu acho que vai ser melhor profissionalmente. Então, por isso assim que às vezes eu falo, eu dei muita sorte de esbarrar em bons profissionais no decorrer da minha vida. Então, se não fosse ele, eu ia ter que fazer um negócio gigantesco para um trabalho de conclusão de curso, e ele me deu uma ideia muito simples. Ao invés de eu fazer uma coisa gigantesca, faz algo mais direto e aproveita o resto para o mestrado. Então, disso daí, da universidade, eu já entrei direto no mestrado, que foi quando eu produzi esse daqui, que eu peguei notícias de jornais da década de 30, eu dividi esse trabalho, na verdade, em 3 partes. Esse livro tem 2 partes dele. A primeira parte, eu pegava notícias de como os jornalistas locais viam o crescimento da cidade entre 30, quando chegou a ferrovia, até 1957, quando houve a construção de Brasília. A segunda parte, eu pegava escritos de estrangeiros aqui da cidade. Então, eu peguei aquele livro Terra Prometida, da John Lowell. Peguei um livro que foi o primeiro trabalho acadêmico escrito sobre Anápolis, foi escrito por um sujeito chamado Robert Carmen. Ele estava fazendo o doutorado dele em Chicago, ele era de lá. Veio para cá para estudar a urbanização do Brasil e fez o doutorado dele, a dissertação de doutorado, em cima da cidade de Anápolis, em 53.
Então eu peguei um monte de visão de estrangeiros sobre a cidade e, por fim, eu peguei os historiadores da época e depois historiadores depois e como que os historiadores viam o mesmo momento histórico. Então eu peguei basicamente 30, 40 e 50, a mesma época, e peguei autores diferentes falando do mesmo período para ver como que era construída essa coxa de retalhos que é a história que chega até a gente. Oh, que maravilha. Percebe-se que houve muita pesquisa por esse Tem que livro, ter, né? Senão não vale. O que mais você trouxe para nós? Ah, sim. Nesse mesmo... A outra face de Janes. Ó. Isso aí é para quem gosta de filosofia, teoria da história e do futuro. Ou, no caso aqui, do futuro do passado, né? No caso. Acontecendo isso aí, antes de falar das literaturas em si, alguns amigos meus, sabendo desse trabalho, fizeram um convite para escrever um roteiro para uma história em quadrinhos sobre a cidade, que nós lançamos ano passado, ou foi ano retrasado. O tempo passa tão rápido, apesar de eu estudar o tempo, eu me perco nele, no presente, né? Então a gente acabou lançando esse aqui, que é a Santana das Antas HQ, que são 6 histórias em quadrinhos que eu baseei em fatos ocorridos aqui na história de Anápolis. Alguns são exatamente como estavam escritos, não digo que é exatamente como aconteceu, mas exatamente como está escrito, que uma coisa, como diz um filme muito bom chamado Narrador de Javé, uma coisa é o fato acontecido, uma coisa é o fato dito, né? Dito. Totalmente distinto. Então eu escrevi assim como estavam nos textos antigos, e outros eu já deixei a imaginação fluir, peguei alguns fatos da cidade e misturei da forma que eu achei assim interessante. Então são 6 pequenas histórias, os roteiros são meus, os desenhos são do Pedro Gomide e as cores do Newton Cardoso. Todos eles são formados em histórias, né? Todos cometeram o pecado de fazer história em algum momento da vida. Os historiadores. E ainda não viu o que eu tenho em casa. Vou mostrar todos para os nossos telespectadores. Tem os meus, esses aqui são coletâneas que eu acabei participando no decorrer da vida. Algumas delas. Coletâneas, outras poucas, porque a gente sempre vai participando demais. Essas aqui eu trouxe porque são 2 coisas importantes para mim, pelo menos enquanto carreira literária, porque eu costumava escrever, só que eu não tinha muito aquela noção, eu não acreditava muito que sabia de fato escrever. Então, uma vez teve um concurso literário lá de Goiânia para publicar contos e poesias em uma coletânea feita por um editor chamado Nega Lilu. Aí 2 contos meus passaram nessa coletânea, e eu falei, olha, se outras pessoas que não me conhecem lerem e gostaram, então talvez eu estou indo no rumo certo. Aí quando eu fui fazer a outra edição, eles me convidaram para escrever uma história lá. Aí a menina até falou assim, nossa, mas você fala mal demais dos escritores nessa história. Mas ela gostou tanto que ela colocou para abrir o livro, que se chama Sociedade dos Poetas Vivos. Que é uma brincadeira que eu pego de diversos poetas da década de 50. Já existe o Sociedade dos Poetas Mortos? Então. Porque a ideia era fazer, pelo menos da história, fazer uma coletânea com os maiores poetas da década de 50 e 60. Só que aí a coisa vai desandando, os poetas resolvem desistir desse negócio, até que alguns começam a tomar medidas drásticas para não participar dessa coletânea de jeito ou maneira. Aí vai discorrendo a história. Mas é uma homenagem à literatura. Não, com certeza. Contos do dia. Esse daqui eu gosto bastante, porque eu acabei entrando nesse por causa do pessoal da União Brasileira de Escritores, que a União Brasileira de Escritores, a gente tem uma seção aqui em Goiás que fica em Goiânia. E daí que, aos poucos, à medida que eu fui escrevendo, o pessoal foi vendo e começou a fazer convites para escrever para coletâneas, para jornais ligados a essa União Brasileira, e aí eles lançaram esse Contos do Dia. Porque teve uma época que eles lançavam um conto por dia no jornal Opção. E daí que eu fico muito feliz, porque quando pessoas do meio começam a convidar você para escrever, quer dizer que ou você está escrevendo bem, ou então você tem alguma influência sobre eles. E como eu sei que eu não tenho influência nem sobre mim mesmo, então, provavelmente então deve ser porque deve ter alguma coisa interessante. Modesto, né? E vamos voltar para a academia, então. E aquele ali são... isso aqui são coletâneas. Esse daqui é um que chama Poucas Palavras, que eu gosto de escrever pequenas histórias. Então aqui são 100 contos, onde... O maior deles tem 4 linhas e o menor tem 6 palavras. É mais um desafio de ficar brincando. Esse aqui que eu estava procurando, lembra que eu falei que eu tinha um livro seu e tal, em poucas palavras. Esse eu não tenho nem mais dele. Não sei se pelo tempo que a gente tem, acaba pegando em poucas palavras. Eu falei, quero ver essas poucas palavras. É que eu gosto muito desses desafios. São contos, né? Mini contos. Eu gosto desses desafios literários de impor regras. Tanto que os outros 2, acho que quase tudo que eu escrevi, eu coloco algum tipo de regra. Esse daqui... É uma parceria minha com o Solemar e o Rondinelli, Solemar Oliveira e o Rondinelli Linhares. Nós escrevemos esse livro por WhatsApp. Cada um dava uma palavra, e aí, a partir da palavra, cada um escreveu um conto. Até quando a gente conseguiu uma quantidade boa de conto e acabou lançando esse livro. No lançamento. E esse daqui é o que eu considero um pouco mais, que eu também trabalho a mesma coisa, apesar de ele ser um pouquinho maior. São 9 contos,
Aí daí que eu criei algumas regras para escrever o livro na época, né? Todas as histórias são divididas em 5 partes. Todos têm mais ou menos a mesma quantidade de páginas. Eu estabeleci um tanto X de páginas. Inicialmente eu queria estabelecer até palavras, mas depois achei que seria um pouquinho exagerado. Mas todos têm mais ou menos a mesma quantidade de páginas. E cada história, apesar de ser totalmente diferente uma da outra, todas se entrelaçam. Então, quando você lê o primeiro conto, é uma coisa. Quando você lê o último, ele muda a ideia que você teve do primeiro conto. Então, são um monte de histórias que personagens que somam em uma história aparecem em outra. Então, isso aqui foi bastante esforço que eu tive na época para fazer. E foi que depois desse livro aqui que eu comecei a dizer assim que eu sou escritor mesmo. Até então, eu não falava. Porque depois que eu fiz isso aqui, eu falei, não, realmente, eu acho que eu dou conta realmente de fazer isso. E foi a partir daí que eu tive um pouco mais de confiança na área. Todos nós temos um que nos levanta e nos mostra que somos capazes de escrever, de fazer alguma coisa, é verdade. Bom, então voltando na academia, a academia tem alguma atividade, algum projeto para ajudar os escritores que fazem parte? A academia trabalha muito em parceria com a União Literária. Então, geralmente, quando os escritores estão com dúvidas, são pessoas mais iniciantes, a União Literária acaba auxiliando mais nisso, né? A ideia da academia é mais tentar preservar a memória literária da cidade. Tanto não é à toa que cada escritor tem seu patrono, né? Você pega, então, algum escritor já antigo da cidade, que já faleceu há um certo tempo. Então, a principal função da academia é, de certa maneira, resguardar a memória literária de um local. E, atualmente, nós temos uma atividade fixa, que é o ciclo de palestras aqui da Academia de Letras. Nós já realizamos por temáticas, e esse ano, como esse ano é o ano cultural em homenagem à escritora Natalina Fernandes, nós resolvemos, então, realizar as palestras desse semestre em cima das obras dela. Porque a gente percebeu uma coisa, né? Muitas vezes a gente deixava os temas livres, o pessoal abordava de tudo. Um escritor de fora, algum tipo específico ou escola literária, só que a gente não estava valorizando, pelo menos na minha forma de ver, da maneira necessária os escritores daqui. Porque a gente conhecia os escritores, mas pouco se fala das obras. Então eu falei, olha, eu acho que fica uma boa a gente, pelo menos no primeiro semestre, fazer o ciclo de palestras em cima das obras desse escritor homenageado. Então, agora em maio nós teremos 2 falas, uma da Simone Ataíde e outra da Edna Eloy, sobre a obra da escritora Natalina Fernandes. E no final do semestre nós vamos fazer um sarau de encerramento do equinócio lá, um sarau de equinócio lá de encerramento do semestre, para também planejar as atividades para o segundo semestre. Beleza, muito bom. Existia um projeto da prefeitura de incentivar os escritores e pegando todo o orçamento ali de financeiro para eles publicarem, não existia? Existia. Não tem mais esse projeto? Com essa atual gestão, a atual gestão sinalizou que está querendo voltar com esse projeto. O caso é que esse projeto ele foi realizado pela última vez no primeiro ano da gestão passada, e depois disso eles deixaram de realizar alguns anos, e todos os anos eu, a Natalina, a gente ia lá conversava com o pessoal e fazia um novo projeto para iniciar, mas sempre tinha algum impedimento jurídico, segundo eles, e nunca acontecia. Ano passado, eles inseriram esse valor, que era fixo, na verdade é uma lei, é estabelecido em lei, esse projeto chamado Anápolis, em Letras, Fatos e Imagens. Eles inseriram esse projeto dentro do Fundo Municipal de Cultura. Então, com essa atual gestão, o pessoal vai provavelmente aí nessas próximas semanas deve sair um edital de novo do Fundo Municipal de Cultura, e a gente vai ver se eles vão manter essa ideia da gestão anterior, que é manter junto ao Fundo Municipal de Cultura, ou se eles vão fazer igual anteriormente, que é abrir enquanto bolsa, que até da última vez quem administrava era a União Literária Napolina. Mas eu não sei como é que vai ficar isso. Eu tenho até algumas reuniões lá com o pessoal para saber exatamente como que vai ficar o andamento dessa lei e como que essa nova gestão vai encarar esse projeto. Mas, a princípio, o maestro Rafael Pires está bem aberto, gostou muito da ideia do projeto e ele está disposto a tocar esse projeto adiante. Depende, claro, daquelas circunstâncias orçamentárias, essas questões políticas a gente sabe como que funciona muito bem. Né? É verdade. E só esse e a lei de Blanche, né? Exato. A Lei Aldir Blanc deve sair em breve também. A Aldir Blanc também foi uma coisa boa, porque incentiva os escritores. Tem gente que tem escritos na gaveta, guardados, e não tem condições de publicar, né? É um incentivo também para os escritores. Sim, não são ótimas leis. Receber essa verba. Sim, não são ótimas leis. O que às vezes atrapalha muitos escritores, que ironicamente, apesar do pessoal escrever ficção, não é igual escrever para editais, né? Então, muitas pessoas têm muitos problemas na hora de montar esses editais, porque não basta ter o livro para esse tipo de edital.
Tanto que a bolsa ela tinha uma recepção melhor dos escritores por causa disso. A bolsa você já apresentava o livro em si e um currículo, então o pessoal já avaliava diretamente. No caso de projetos igual o Fundo Municipal de Cultura, a Lei Aldir Blanc, é necessário que você elabore um projeto assim, já com a previsão orçamentária, então é algo um pouco mais complexo. Então isso acaba desanimando alguns escritores. Mas, por sorte, nos últimos anos, devido até ao próprio Fundo Municipal de Cultura e outras leis que estão chegando mais aqui na cidade, muitas pessoas se especializaram em escrever projetos. Então, a alternativa que o escritor tem hoje é ter um livro em mãos, contrata um produtor e esse produtor vai elaborar esse projeto para ele. E aí fica muito mais fácil assim, dele trabalhar e de organizar esse tipo de coisa. Ah, entendi. Bom, então vamos a você novamente. Você vai receber um diploma da UB? E quando será e como se deu essa premiação? A data ainda não está marcada, ou pelo menos se estiver marcada ainda não estou sabendo. Não está sabendo? O caso é que a UB, para quem não conhece, eu até citei mais cedo, é a União Brasileira de Escritores. Ela começou lá nos anos 40 em São Paulo, até o Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda estava envolvido no início, e depois começou a abrir filiais em diversos estados. Então, acho que ainda na década de 40, abriram aqui em Goiás, ainda com outro nome, era a BDS, Associação Brasileira de Escritores, depois trocou para a UB na década de 60, e eles criaram aqui em Goiás um troféu que chama Tiocô. Esse troféu ele costuma assim, homenagear ou valorizar pessoas que fizeram algo assim, em prol da cultura em Goiás nos últimos 2 ou 3 anos. Aí tem os troféus, que esse ano quem vai ganhar até o escritor aqui da cidade, que é o Solemão Oliveira. Tem as medalhas e tem os diplomas, que geralmente os diplomas reconhecem assim, alguns trabalhos que são feitos em diversas regiões do Estado. E eles reconheceram não o meu trabalho em si, mas o trabalho da Academia de Letras. Então, vou receber, mas receber pelo trabalho realizado junto à Academia de Letras aqui da cidade. José Fábio, você também é coordenador do Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, em Anápolis. Isso mesmo. No início dessa gestão, né, o diretor de cultura, o maestro Rafael Pires, me fez o convite, tanto para coordenar o Museu Histórico aqui da cidade, como também o prédio da Estação Ferroviária da cidade. Ambos são tombados como patrimônio histórico aqui do município. Ótimo, está no lugar certo, né? Um historiador que gosta de pesquisar vai ter um trabalho pela frente, não é mesmo? Isso foi justamente esse o motivo que aconteceu o convite, né? A preocupação desse atual diretor de cultura, do Rafael, é justamente colocar em alguns pontos pessoas que sejam da área, né? Então, o meu currículo caiu lá nas mãos dele, ele é que fez o convite e eu acabei aceitando assim de pronto, porque eu achei que seria algo interessante, um desafio novo. Porque tinha pouca coisa para fazer, né? Eu falei, acho que eu não tenho mais nada para fazer, só tem academia, o pós-doutorado, então eu vou pegar mais uma coisa, porque assim eu preencho o resto de tempo que eu tenho na noite. Como vai preencher? Deve ter muito documento lá para ser digitalizado, para preservação, não? Tem muita coisa. Inclusive, até através da Lei Aldir Blanc, né, foi aprovado um projeto. Começou a editar no final do ano passado e terminou agora no início desse ano, em que o museu vai ser reformado. Vai ter uma restauração, uma reforma, vai ser conduzido por um instituto histórico aqui da cidade. E a ideia é restaurar, digitalizar esses documentos e tornar o ambiente sim, mais agradável para quem visita e também mais agradável para os pesquisadores, porque atualmente a gente tem uma sala que fica muito próxima, tanto a parte de visita como de pesquisa, fica muito próxima da outra. A ideia é que o espaço fique mais dinâmico, em que quem vai pesquisar vai ter seu espaço próprio, com acesso a todos esses documentos, e quem vai visitar tenha as salas assim um pouco mais aclimatadas e mais acessíveis para os visitantes. Que bom. E voltando aqui nas suas obras, seus livros, onde o telespectador encontrará os seus livros para comprar? No caso, a gente sempre tem alguns irmãos, né, além do próprio escritor, mas é possível encontrar alguns desses na Livraria Cultural, que fica lá na Barão do Rio Branco, né, que é aqui da cidade. Também no Mistura Caipira, que o Mistura Caipira, quem não conhece, é um sebo e um antiquário que a gente tem aqui na cidade, fica lá na Avenida Mato Grosso. Então, lá você encontra tantos livros novos, usados, e também algumas peças antigas lá. Sempre é uma surpresa. Todas as vezes que eu vou lá tem alguma coisa nova. É uma descoberta, por assim dizer. E também é possível encontrar a revista, especificamente, a revista em quadrinhos, também no Café Napolitano, que é um café que fica lá dentro do mercado municipal. Então, a pessoa pode ir lá, comprar a revista, tomar um café e aproveitar e fazer umas compras lá dentro. Tudo num pacote só. Excelente, excelente. Bem, José Fábio, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, viu? O Canal 14 agradece a sua presença aqui nos estúdios e já fica o nosso convite
para você voltar numa outra oportunidade para falarmos sobre o Museu Histórico Eurico Borges de Carvalho. Só convidar, porque fica bem aqui do lado, né? Eu só dou um Aqui pulinho, do lado, é vizinho certinho. praticamente aqui. E parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. viu? E pelo incentivo à literatura e à cultura em suas diferentes vertentes, que a gente percebeu que você lida com isso. O Canal 14 agradece a sua participação nesse programa, viu? E para você vai Aristóteles. Opa! O historiador e o poeta não se distinguem um do outro, pelo fato de que o primeiro escreve em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E para os nossos telespectadores, ficam os nossos agradecimentos e o convite para a próxima semana estar conosco no Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.